paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos conversar novamente, a respeito da escola dominical. E sofri críticas, desse nosso querido irmão que se apresenta como congregação cristã e com esse símbolo aí que você está vendo. Ficou zangado, Ficou zangado porque no vídeo anterior eu digo que ele não deve apresentar-se como um fake, Fake é uma palavra inglesa que significa fantasma, E que deve usar a sua cara, e o seu nome verdadeiro, Não, mas não faz isso. Ficou bravo, me chamou de cara de pau. E que as pessoas que veem os meus vídeos são uma corja de pecadores e tal. É um absurdo isso, Um absurdo, O que eu fiz no vídeo anterior não foi para ofendê-lo. Aliás, não tem como ofendê-lo. Porque ele não existe, ninguém sabe quem é ele. Então não tem como ofender uma pessoa que não existe. Então eu dou conselhos para que ele mostre a cara. E coloque aí, faça crítica, Pode criticar a minha pessoa, Mas mostre a cara, coloque seu nome, Por que eu dei esse conselho para ele? Primeiro porque ele precisa ouvir, Segundo porque eu tenho filhas, Sou pai de 4 filhas, eu tenho netos. Meus sobrinhos que foram criados bem perto de mim, como se fossem meus filhos. Entende? Eu não quero que eles façam isso. Eu quero que eles sejam cidadãos dignos. Pessoas que têm caráter, têm dignidade, que se respeitam, que tenham respeito por si mesmo. E que se quiserem manifestar os seus pensamentos, a sua opinião, que o façam mostrando a sua própria cara e com seu nome. Porque no nosso país é de lei e é a livre expressão do pensamento. Que é o que eu estou fazendo aqui, eu não estou cometendo crime nenhum. Estou expressando meus pensamentos e mostrando a fundamentação deles. E que deixa as pessoas indignadas. Por que estão ficando indignadas? Não tem por que ficar indignado. Porque eu estou mostrando quais são as nossas verdadeiras doutrinas e o que a Bíblia diz a respeito delas. Porque essas doutrinas que estão aqui no final do nosso cenário, elas são verdadeiras, elas têm forte fundamentação dentro da Bíblia Sagrada e são crenças acreditadas ao longo dos séculos pelo cristianismo. Então não tem por que ficar indignado, furioso comigo. Então, é um conselho que eu dei a ele. É um conselho, mas a resposta dele foi violenta, Foi violenta. Ele agiu como as baratas, os ratos. Você vai num quintal abandonado e tem lá uma telha velha, um caco de telha. Lá embaixo está uma barata, um rato escondido, Você levanta, tira a telha de cima, já sai correndo para procurar outro lugar escuro para se esconder. É o que ele fez. Como no vídeo anterior eu dei um conselho para ele, já mudou lá a imagem dele, mudou o nome, Entendeu? Isso não se faz, isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso até para a congregação cristã no Brasil, Nós somos, no meio da nossa irmandade, está cheio de homens, mulheres dignas, respeitáveis, amorosas, que estão sendo representadas por pessoas como esse, que se sentem ofendidas com o comportamento de pessoas como esse rapaz. Entendeu? Então o que é isso? O que é isso? É falta do ensino das Escrituras Sagradas. É a ausência da escola dominical. Entendeu? O Senhor Jesus, a congregação cristã no Brasil, pretende ser uma igreja profética. Só profecia. Olha, quem quer fazer isso vai fazer falsas profecias. Com certeza vai fazer falsas profecias. Por quê? Porque estão na completa desobediência do ensino de Jesus. No momento mais glorioso do cristianismo, que é a sua ascensão aos céus, Jesus voltando para a sua glória,
Entende? Ele deu instruções de maneira imperativa. Olha, veja, uma ordem de caráter imperativo. São ordens que não devem ser desobedecidas de maneira alguma. Entendeu? Então veja, ele disse: ide e ensinai, e fazei discípulos. Não mandou fazer profecias. Não mandou fazer profecias na cabeça das pessoas. Não existe esse negócio de profecias atiradas sobre a cabeça de 400, 500, 600 irmãos. Leia o Novo Testamento. Por exemplo, no capítulo 17 do livro de Atos, o profeta Ágabo foi a uma reunião onde Paulo estava com vários irmãos, tirou o cinto do apóstolo, amarrou as suas mãos e os seus pés e disse: assim farão com o dono deste cinto. Será que algum daqueles que estavam ali naquela reunião ficaram com dúvida? Será que essa profecia é comigo? Será que Deus está falando comigo? Não, todo mundo ficou sabendo que era Paulo. Aquela profecia destinava-se a Paulo. Assim são as profecias da Bíblia. Esse negócio de jogar profecia na cabeça de 400, 500, 600 irmãos, isso é coisa de falsos profetas. E está na desobediência completa da palavra de Deus. A respeito da profecia, Paulo dá ensinamento. Fala em 2 ou 3 profetas e os outros julguem. No meio do culto, se tem profeta, profetiza. 2 ou 3 só, chega. Tá bom demais. Tá? E os outros julguem. Quer dizer, essas profecias que são proferidas por esses profetas devem ser julgadas pelos demais, se isso é de Deus ou não. Tá? Porque tem muita falsa profecia. Mas na congregação é diferente. O cara tem a obrigação de 30, 40, 50 minutos ficar profetizando, fazendo profecias em cima da cabeça de centenas de pessoas. E vai haver falsas profecias, com certeza. Falsas profecias. E você, se no final do culto, você ainda for conversar com esse profeta, esse ancião, esse cooperador que falou, e você for lá questionar ele vai dar uma dor em você. Vai dizer que você tá duvidando da palavra que Deus deu na boca dele. Entendeu? Não tem nada disso. Não tem nada disso. Aí é coisa de falso profeta. Falso profeta que age dessa maneira. Entendeu? Então, que é isso? Falta de escola dominical, sabe? Os nossos jovens têm necessidade de participar de uma escola dominical. Então vamos compreender direitinho que nestas manifestações, estas observações que eu fiz a respeito do nosso querido irmão cristão do Brasil, CCB sem reforma, não é com o objetivo de humilhá-lo, ofendê-lo, maltratá-lo, ou uma reação de vingança, né? Nada disso, né? Porque veja, ele é o motivo, a razão do amor do meu Deus. O meu Deus, né, se fez homem, né, habitou entre nós, ensinou a sua doutrina, né, e notoriamente a doutrina da salvação das nossas almas, que não é essa que esse menino acredita, né? E que conferem, né, com os nossos pontos de doutrina. Está aqui no nosso 5º ponto de doutrina, que diz que a regeneração ou o novo nascimento só se recebe pela fé em Jesus Cristo, né? Só se recebe pela fé em Jesus Cristo. Quando fala pela fé em Jesus Cristo, significa os seus ensinamentos e aquele sangue derramado na cruz do Calvário, tá? E que não é essas doutrinas que esses caras lá de cima estão pregando, dizendo que você, para se salvar, você precisa batizar.
né? Ser firme e fiel, praticar boas obras, e precisa pertencer até o último suspiro da sua vida nas fileiras da congregação cristã no Brasil. Não pode abandonar, porque se sair fora, caiu da graça, perdeu a alma, foi para o inferno, entendeu? Não é nada disso. Aliás, uma informação adicional: Jesus não batizou ninguém. E Paulo, que foi o maior dos evangelistas e responsável, né? Por 2/3 do Novo Testamento, Jesus disse a respeito dele que ele era muito especial, né? Era um vaso escolhido, né? Batizou 6 ou 8 pessoas só, entendeu? Prova que o batismo não salva ninguém. Aliás, tem ensinamento até nas listas secretas de ensinamentos. Olha aí, eu estou mostrando aí que o batismo não salva, contrário do que essa turma está falando aí, né? Então tá bom. Então, ele é o motivo e a razão do amor do meu Deus, né? Que deu a sua vida na cruz para a salvação da sua alma. Então eu não posso ter outra atitude a respeito dele, né? Senão uma atitude de amor, né? Agora, evidentemente que esse caminho que ele está trilhando é o caminho da perdição da alma, pois ele está andando na escuridão. A palavra de Deus nos ensina: andai na luz como ele está na luz. Ele, o Senhor, está na luz. Nós devemos andar na luz. O que é andar na luz? O que é andar na luz? É não ter nada escondido. Nada escondido. Agora, se o camarada, né, tem aí, desse jeito, a cara escondida, você não sabe quem é o nome dele, né? Sabe quem é? Está andando nas trevas. E a respeito das pessoas que andam na escuridão, é que elas não sabem para onde vão. É o caso dele e de milhares da congregação. Se você perguntar se o cara tem certeza da salvação dele, ele diz, né? Alguns dizem, né? Tenho, se eu for firme e fiel. Bota lá a condicional, se eu for firme e fiel. Aí se você pergunta para ele, o irmão é fiel? Ele vai dizer, não, irmão, só pela misericórdia de Deus. Então o cara está sabendo. Ele não está sabendo onde ele vai parar. Se ele vai parar no céu, não vai parar no inferno. O que é isso? Então o cara vai toda noite lá no culto com a Bíblia de braço e tal. Paz de Deus pra cá, paz de Deus pra lá e tal. E fica escutando a pregação e tal. Sai alegre, né? Porque escuta, eu vou te ajudar, vou te dar vitória, eu vou fazer isso pra você. Tá? Totalmente dispensável, né? Porque o verdadeiro crente sabe, né? Que está escrito aqui, e o meu Deus suprirá em glória cada uma das vossas necessidades. Você não precisa buscar nada da boca do homem para governar a sua vida. Entendeu? Então isso é uma loucura, é uma loucura. Então isso é resultado de que ninguém aprende nada. Tá? O que aprendem nessas reuniões, tantas dos jovens e menores como a de adultos, é o quê? É o ranço religioso, é o fanatismo, tá? É o ódio, a raiva. Vai nesse endereço aqui, olha, veja aí, são centenas de comentários ofensivos, tá? Agressivos, cheios de ódio, entende? E muitos deles feiticeiros, são feiticeiros, prognosticadores, amaldiçoando as pessoas, entende? Vocês vão ver, examina meus vídeos, vocês vão ver os comentários, não só no YouTube, como também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, os comentários dessas pessoas, porque estou falando a verdade, mostrando as verdadeiras doutrinas da igreja. Se eu estivesse falando, condenando a doutrina da igreja, tudo bem, falando sobre as verdadeiras doutrinas, mostrando a fundamentação dela dentro das escrituras, e o cara fica ofendido, me agride, insulta, maltrata, porque o cara está totalmente cego, está doente. São pessoas doentes,
doentes. Eu tenho aqui entre os meus familiares, tenho 5 cunhados, tá? São 3 homens e 2 mulheres. Todos eles, eu tive o maior carinho, o maior respeito. Por quê? Porque de todos eles, foi um menino que estudou, se formou, lutou pela vida, casou-se, tinha o seu apartamentozinho, vendeu seu apartamento, comprou uma casa bonita lá pro lado do Tatuapé, entendeu? Para aqueles lados de lá, entendeu? Um menino inteligente, tá? Lúcido, e que não se enfiou em bebidas, no vício do cigarro, nada, sempre procurou organizar sua vida e viver uma vida bonita, né? Sempre tive o maior carinho com ele. Bom, veja, eu o conheci, ele tinha 12, 13 anos, né? Eu o conheci. E ele frequentava reuniões de jovens. Ele abandonou, não foi mais, porque certamente não serviu para ele. Não serviu para ele. Hoje ele tem 60 e poucos anos, 61, 62 anos. Numa festa de aniversário dos nossos sobrinhos, que são os nossos filhos, né? Eram 2 sobrinhos que estavam fazendo aniversário. Nós todos estávamos reunidos, comemorando o aniversário daquelas crianças. Ele me diz: eu vi os seus vídeos e não gostei. Eu falei: normal, né? Está cheio de gente, vem as coisas que eu estou falando e não gosta, né? E proibi minha mulher de ver os seus vídeos. Tudo bem, né? Tudo bem. Mas, veja bem, tudo que eu digo e que eu escrevo, tá? São coisas muito bem fundamentadas. Aliás, eu falei: olha, veja bem, a razão desses vídeos é porque a maçonaria tomou o controle da igreja e perverteu as doutrinas da igreja, né? Bom, aí ele atalhou novamente. Eu me lembro o que ele falou e eu disse: olha, veja, tudo que eu escrevo e tudo que eu falo tem forte fundamentação, né? Eu ia dizer, tem forte fundamentação nas doutrinas da igreja e no que a Bíblia diz. O que aconteceu? Que ele gritou, perdeu o controle, no meio lá de quase 50 pessoas gritando comigo: que fundamentação nenhuma, não tem fundamentação nenhuma o que você está falando, então. Quer dizer, ficou uma coisa absurda, né? Bem, a princípio ele queria dar a sua opinião, ele disse que queria dar a sua opinião, tá? Agora, a opinião sem a informação vira agressão, né? Então, uma pessoa que abandonou a igreja há 50 anos atrás deveria pelo menos raciocinar que muita coisa mudou. 50 anos muda muita coisa mesmo, tá? Segundo lugar, ele não sabe nem as doutrinas da igreja, eles não sabem nem as documentações da igreja, ele nada sabe do que a Bíblia diz. O que ele conhece da congregação é que ele aprendeu lá na reunião de jovens e menores. E aprendeu o quê? Não aprendeu nada. Aprendeu o ranço religioso, o ódio pelas pessoas que falam a verdade a respeito da própria igreja que um dia ele frequentou e que não serviu para ele, porque se servisse para ele, ele teria batizado, ele teria permanecido nela, como um outro cunhado, um concunhado meu, que é até ministro da congregação, entendeu? Me respeita o meu posicionamento, entendeu? Está entendendo um pouco das coisas que eu estou dizendo. Quando eu falava para ele a respeito da maçonaria, ele não acreditava, ele queria provocar esse assunto sempre na frente da minha mulher. Eu não queria que a minha esposa soubesse que eu estou lidando com isso, porque isso é gente perigosa. Eles são homens que traem você com um beijo no rosto, como fez Judas. Se aproximam de você, se fazem de seu amigo, para depois pôr você para escanteio, matar você, fazer o diabo. Entendeu? São homens assim. Então eu fugia dessa conversa. Um dia ele resolveu perguntar para o ancião da amizade dele, que atende lá uma região aqui por perto, né?
E o ancião confessou com lágrimas que isso era verdade. Me respeito. E esse tem autenticidade, né? É um crente da congregação autêntico, quer dizer, batizou. Quando jovem, até hoje permanece nela. E exerce até um ministério dentro dela. É uma pessoa que tem formação, tá? E que é autêntico, tem autenticidade. Agora, uma pessoa que não, a congregação não lhe serviu, né? Não tem autenticidade nenhuma, se descontrolou, gritando comigo, entendeu? Não tem cabimento. Olha, eu já investi nisso, tá? Na salvação das almas da nossa querida Irmandade, falando a verdade, porque a apostasia, guarde bem isso, a apostasia não é bom para ninguém, nem para quem prega, tá? Porque quem prega apostasia está pregando o evangelho maldito, tá? Que Paulo fala em Gálatas capítulo 1, verso 8. Se algum de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos anunciar outro evangelho diferente do que eu vos falo, seja considerado anátema, maldito. Quer dizer, quem prega apostasia está pregando maldição. E quem ouve também está ouvindo maldição, acreditando em maldições e seguindo maldições, tá? Nós temos que ficar, de princípio, nas escrituras sagradas, tá? E como as nossas doutrinas, tá? As nossas doutrinas, você conhece muito bem isso aqui, tá? E também essas doutrinas que eu vou mostrar aqui agora outra vez, insisto em mostrar para vocês, né? Para ninguém ficar falando bobagem, elas fazem parte do estatuto da igreja, tá bom? Peça na portaria o estatuto e examine, tá? Então veja, agora, estão acontecendo coisas, estão matando gente. Se você não pode entender a minha linguagem a respeito das doutrinas, do ensino das escrituras, do ensino da Bíblia, se você é incapaz de entender a minha linguagem, tão cego que você está, bom, pelo menos você deve raciocinar, né? No que se refere à defesa da vida, tá? O cooperador chegou para mim dizendo, né, que ouviu lá na reunião que os irmãos precisam tomar cuidado com o que falam na tribuna, porque teve um jovem que cortou a sua mão fora porque se masturbava. Tem cabimento isso? Uma mulher liga para mim aqui querendo se suicidar. Por quê? Porque qual era o pecado dela? A masturbação. Esse nosso querido irmão aí também, o CCB Brasil, né? Ele também escreveu aqui me condenando por falar em masturbação, depressão, estupro, suicídio, coisas desse tipo. Mas estão acontecendo, ó. Dá uma olhada, veja isso aqui que está acontecendo no meio da mocidade dos nossos jovens. Por quê? Eu nunca vi isso nos batistas, metodistas, presbiterianos, nas demais igrejas. Está acontecendo com a nossa mocidade. O que é isso? O que é isso? Isso aí é falta de ensino, é educação, falta de educação bíblica, de saber o que a Bíblia ensina, tá? E notoriamente o ensino do Senhor Jesus. É só cultos místicos, pregações sem fundamentação na Bíblia, ensinando ódio, preconceito e essas loucuras mais. Veja aí o comportamento desses jovens. Irmão, Deus me contou que iremos se encontrar, e lá em Cabriúva destruição levar. Eu tenho uma certeza que nós estando ali derrubaremos todos, ninguém irá unir. Eu sei que eu vou, tu também vai, na intenção de derrubar todos os casais. O lobo é nosso pastor, camisinha não faltará, uma diversão ali nos envolverá. Irmão, Deus me contou que iremos se encontrar, e lá em Cabriúva destruição levar. Eu tenho uma certeza que nós estando ali
derrubaremos todos. Ninguém irá unir, eu sei que eu vou, tu também vai. Na intenção de derrubar todos os casais. O lobo é nosso pastor, camisinha não faltará. Uma diversão ali nos envolverá. Irmão, Deus me contou que iremos se encontrar, e lá em Cabriúva destruição levar. Eu tenho uma certeza que nós estando ali derrubaremos todos. Ninguém irá unir, eu sei que eu vou, tu também vai. Na intenção de derrubar todos os casais. O lobo é nosso pastor, camisinha não faltará. Uma diversão ali nos envolverá. E não é só isso não, ó, tá vendo? Veja esse vídeo aqui, ó. O cara cortou o pênis fora. Entendeu? É uma loucura isso. Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Temos que ensinar o que a Bíblia diz, tá? Não é só para menininhos de 7, 8, 10 anos, não. É para os jovens. Os jovens precisam aprender o que a Bíblia ensina. E o ensino de Jesus Cristo, tá? Registrado nas Escrituras. Nada de culto, parar com esse negócio de culto místico, tá? Ensinar, a escola dominical, ensinar a abrir a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Entendeu? E os adultos também. Reuniões para os adultos, tá? E o ancião tem que ficar sentadinho lá aprendendo a respeito do que a Bíblia diz também, porque não sabe nada. E fica pregando loucuras por aí. E a primeira coisa que precisa fazer é tratar de salvar sua alma, porque são todas almas perdidas, querem entrar no céu com seus próprios esforços. Mas veja aí a reportagem a respeito do irmão que cortou o pênis fora, tá? Por causa de falsas profecias. Veja o vídeo. O caso aconteceu na noite dessa segunda-feira em Tanabi, interior de São Paulo, a 478 quilômetros da capital. Muito bem, frequentador da Igreja Congregação Cristã do Brasil, fulano de tal, há mais de um ano. Olha só, fizeram a lavagem cerebral nele há pouco mais de um ano. Não convivia com a mulher de quem não se divorciara, porque a separação de casais somente é permitida pela igreja em caso de adultério. O casal havia se separado por incompatibilidade de gênios. Diga-se de passagem, é mais um casal que com certeza, antes de se casarem, buscaram confirmação na palavra, né? Buscaram as profetadas, que inclusive foram proibidas pelo então, na época, presidente da congregação, esse cidadão aqui que morreu há cerca de um ano. Inclusive tinha 6 processos criminais e 3 civis, né? E tantas outras histórias. Quem conhece sabe, quem conhece as histórias sabe muito bem a que me refiro. Os escândalos de desvio, de corrupção e tantas outras coisas, né? O que foi feito para ele chegar no poder lá. Mas o diabo já levou, né? Já está lá pagando. Agora veja, foram proibidas profetadas de casamento na congregação cristã no Brasil depois de 97 anos da existência de tal prática no meio deles. Gozado, né? Depois de tantos casamentos destruídos nesse período de quase 100 anos, pensa na quantidade de famílias destroçadas, destruídas. Quantos casamentos foram destruídos
Quantas pessoas se casaram baseados em ouvirem a confirmação na palavra, ou a confirmação da palavra, como eles dizem, né? Eles falam, busca a palavra. Quando fala buscar a palavra, eles querem dizer, busca a profecia, confirmação, revelação. Essa esculhambação toda dessa adivinhação que eles têm, né? Que são péssimos adivinhos, diga-se de passagem. E o cidadão, coitado, ele cortou o órgão dele. Tá aí o crente que cortou o órgão genital devido à crença religiosa dele. O homem foi levado... tem uma parte aqui em cima. Ele ficou revoltado ao saber que não poderia manter relações sexuais com outra mulher. Veja só que coisa, né? A fornicação. E também não queria largar a igreja. Você vê o efeito do seitarismo, do poder, do controle, do domínio religioso na mente de uma pessoa, né? É impressionante. O homem foi levado ao pronto-socorro da Santa Casa de Tanabi para atendimento de emergência. Foi atendido de graça. Aonde? Na Santa Casa, né? Que é um órgão da Igreja Católica que eles tanto criticam. Fala a Igreja Católica que eles tanto... Veja mais outro absurdo e loucura de homens que se dizem guiados por Deus, hein? Veja que Deus perverso e maligno que tem o controle destes homens. Por causa de uma briguinha estúpida, idiota e que ninguém sabe onde foi que aconteceu, as mais de 2 milhões de mulheres foram proibidas ao longo de 55 anos de louvar a Deus como instrumento musical. Veja como esses homens não são homens de Deus. Eles não têm nada a ver com o Senhor Jesus. Estes homens são homens da maçonaria. Acorda!
Bom, meu irmão, minha querida irmã, meu querido irmão, você está vendo os meus vídeos, tá? Que eu estou falando a verdade, entendeu? Então me ajuda aí, tá? Divulgue meus vídeos nas redes sociais, no Twitter, no YouTube, no Instagram. Divulgue esse vídeo nos sites lá da congregação, no G+, né? Tem muitas comunidades aí da congregação lá no G+. Divulga lá também, para que a Irmandade entenda, tá? E deixem de serem manipulados por homens perversos e desviados da palavra de Deus e das suas doutrinas originais, tá bom? Vamos ganhar as almas para o Senhor Jesus, para que eles conheçam o verdadeiro Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, que é o ensino de Jesus Cristo, que está no Evangelho de São João, onde ele fala por 20 vezes: quem crê em mim tem a vida eterna. E não associa batismo, firmeza, fidelidade, boas obras, não associa nada disso. E não somente ensinou isso, como também deixou lá, 8 exemplos de pessoas que ele declarou: a tua fé te salvou. Não falou de batismo, não falou de igreja, não falou nada disso. Ele não disse lá, por exemplo, né, Pedro, tá vendo esse daqui? Dá um jeito de batizar, senão ele pode morrer e não entrar na minha glória, entendeu? Não tem nada disso aí. Tá? Então vamos avante, tá? Divulga meus vídeos, e fiquem na santa paz de Deus. No glorioso nome de quem? Do Senhor Jesus, Salvador das nossas almas. E você, meu caro cristão do Brasil, né? CCB sem reforma, se arrependa, tá bom, filho? Se converta, não me odeie não, tá? Nada de babar pelos cantos da boca, tá bom? Grande beijo no seu coração. E eu te peço encarecidamente, viu? CCB sem reforma, congregação cristã no Brasil, o que for aí que você está arranjando, tá? Acho que você vai inventar um outro agora, né? Ore por mim, querido. Pode orar por mim, entende? Te peço humildemente, ore a Deus por mim, tá bom? Se você está com muita raiva, muito ódio, né, de eu ter mencionado a sua figura, não a sua pessoa, você é um fantasma, né? Mas mencionar essas figurazinhas que você usa aí, tá? E ensinar, se você está com tanto ódio, quer orar para Deus me destruir, botar um câncer na minha garganta, ser atropelado e parar numa cadeira de roda, me matar, não tem problema, querido, pode orar mesmo, não tem problema nenhum. Sabe por quê? O meu Deus que eu sirvo é muito maravilhoso, viu, querido? Ele é aquele que transforma a maldição em bênção. Já provou isso, hein? Estava escrito: maldita aquele que for pendurado no madeiro. E ele se fez maldição por amor da minha alma, entendeu? E já provou isso. Então, sabe o que ele vai fazer com estas suas orações? Ele vai transformar em bênção na minha vida, e eu vou ser muito mais abençoado, né? Eu estou com 76 aninhos, né? Que é capaz de só para contrariar eu viver até os 100, 120 anos. Cheio de saúde, hein? Cheio de saúde. Tá bom? Então, um beijão no seu coração e fique na santa paz de Deus, sempre no glorioso nome do Senhor Jesus. Tá bom?